Sejam bem-vindos, uma vez mais, aqui ao mês da inovação. É o terceiro ano que dedicamos o mês de julho a esta inovação e este ecossistema crescente e cada vez mais dinâmico que vamos tendo na administração pública. Este nosso segundo webinar vai dedicar-se mais ao tema da simplificação, a inovação com impacto na vida das pessoas. E para nos dar uma mensagem inicial de ponto de partida para esta tarde de trabalho, contamos com a presença da Sra. Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, a doutora Fátima Fonseca, a quem passo já a palavra. Muito obrigada, Marta. Muito boa tarde a todas e a todos. Welcome, Doris. Thank you very much for joining us today. Eu tenho 2 minutos, basicamente, para dizer tudo aquilo que preciso dizer-vos, porque hoje é, de facto, o dia de os protagonistas partilharem as suas experiências e nós queremos, sobretudo, dar voz às pessoas que, no cotidiano da administração pública, fazem a simplificação, a inovação acontecer. E quero deixar-vos apenas 3 palavras. A primeira, para recordar e nos recordar coletivamente que o desafio que a administração pública tem hoje, e é assumido por todas e por todas e todos os trabalhadores, por todas as áreas de governo, é conciliar a capacidade de responder a desafios com soluções novas, com a inovação que tira partido do digital, mas que nasce das pessoas. Nasce das pessoas porque nasce das suas necessidades e é conformada nas respostas às suas necessidades. Portanto, nós juntamos numa trilogia modernizadora as 3 palavras-chave que dão mote para este mês da inovação. A participação, porque a participação é o mecanismo que nos faz perceber quais os desafios que temos para responder. A simplificação, porque precisamos tornar a vida mais fácil para as pessoas, para as empresas, para as organizações da sociedade civil. E a inovação com impacto porque visa precisamente responder a necessidades. E a simplificação, que é a nossa palavra forte de hoje, é sempre provisória, porque tudo muda muitas vezes de repente, como estes últimos meses tornaram muito evidente, e também tornaram muito evidente esta demonstração do óbvio para muitos de nós, que não existem impossíveis. E mesmo num ambiente que é fortemente regulado como a administração pública, é possível e é mandatório inovar. A face mais visível da inovação na administração pública nos últimos anos é possivelmente o programa Simplex. É no programa Simplex que nós temos, ao longo dos últimos 15 anos, medidas concretas que vieram transformar a vida de todos nós. Medidas que serão seguramente partilhadas por todas e por todos os oradores que se seguem, como o cartão de cidadão, como a empresa na hora, como o IRS automático, que já abrange cerca de 1/3 dos contribuintes, como o Centro de Atendimento Consular, que nos permite estar perto, nós, administração pública, Estado português, estar perto de todos os portugueses por esse mundo fora, ou como a pensão na hora, que permite muito rapidamente fazer um cálculo da carreira contributiva e atribuir uma pensão a quem reúne as condições para tal. Estes são só alguns exemplos daquilo que o Simplex tem contido ao longo dos últimos anos, sempre com taxas de execução muito elevadas, porque traduzem um compromisso da administração pública com fazer acontecer estas medidas, e recordar que em 2020 não estavam programadas 195 medidas que rapidamente a administração pública se mobilizou para fazer acontecer. Ora, isto significa que existe uma energia transformadora que nós temos que manter viva. E temos que manter viva com as pessoas que trabalham na administração pública e trazendo para a interação com a administração pública as cidadãs, os cidadãos, as organizações que nos permitem identificar com clareza os desafios e as respostas que nós temos que mobilizar. E este é basicamente o tempo de antena que eu tenho, porque quero desde já passar a palavra, agradecendo a todas e todos aqueles e aquelas que fazem acontecer a inovação, a simplificação e desejar, com a certeza de que assim acontecerá, que com coragem, com foco e com determinação, tiremos partido
das oportunidades que o Plano de Recuperação e Resiliência nos vai oferecer ao longo dos próximos anos para transformar mais ainda a administração pública, mais depressa, para que tenhamos ainda menos interações, para que tenhamos menos tempo desperdiçado, para que o Estado não necessite de pedir várias vezes a mesma informação aos cidadãos, para que atue de forma proativa, sem necessidade de responder a solicitações e que utilize o digital de forma responsável, ética, garantindo acessibilidade a todas e a todos e prestando serviços de confiança, porque são serviços seguros. E é com este espírito positivo que vos agradeço e vos desejo uma boa sessão de trabalho, mas mais do que uma boa sessão de trabalho, a continuação deste empenho coletivo na transformação cotidiana da nossa administração pública. Muito obrigada e até breve. Muito obrigada, doutora Fátima. Foram realmente palavras de grande estímulo, que nos dão vontade de facto, de trabalhar mais em busca da melhoria dos serviços públicos. Para nos continuar a inspirar, convidámos uma experiência diferente fora do nosso país. Temos connosco Doris Carrion. Ela é chefe de design de conteúdos da Apolitical, que é uma entidade muito interessante, é uma plataforma de aprendizagem que visa precisamente a partilha de experiências e de conhecimentos entre colaboradores da administração pública por esse mundo fora. Nós vamos deixar o link para esta associação, para esta plataforma no chat aqui da nossa sessão, para que vocês possam pesquisar. A Doris está neste momento como responsável dos conteúdos, como já tinha referido. Ela junta um pouco o seu conhecimento na área da tecnologia, é responsável já por várias plataformas, por conteúdos de aprendizagem em e-learning, com o seu lado anterior de investigadora, de analista política, trabalhou em ONGs também anteriormente. É originária dos Estados Unidos, vive neste momento em Londres com a sua família e vamos recebê-la. Doris, it's your turn. Thank you. Hello, thank you for that introduction. Should I turn my camera on now? Yes, no. Okay. I will shut down mine. See you in a bit. Great, here I am. So I'm going to share my screen as I have some slides. Let's see, here we go. And then, oh no, always do the wrong button. Okay, I think you see my screen now, but if you don't, someone just let me know. So my presentation here is going to be about making services simple, with a focus on 3 lessons from public administrations around the world. But first, before I tell the lessons, you might be wondering, where do these lessons come from? I don't work in public administration. I don't work for a government. The lessons come from other public servants who work in governments around the world. I work for Apolitical, which is a global network for government. We're in over 170 countries, and we have over 130,000 members. Now, the public servants who are members of this network, they contribute to the platform by writing articles, sharing tools and guides. They also participate in online events and in workshops, and they contribute to online courses as well. So the lessons I'm going to share with you today come from our members, from what they have contributed to this platform. So having said that, what can we learn about simplification from Apolitical members? The first lesson is that collaboration drives innovation. I'm going to share a little bit of information from a case study in Argentina, where they worked on simplifying business services. This is a story from a member from Argentina about how they reshaped their relationship with business and by making things more simple. Specifically, what they have shared for us is that in order to implement new simplification projects in the Ministry of Production and Labor, they started with having a team of engineers, lawyers, and technologists who worked together in an interdisciplinary way. In working together in this collaborative team, they were able to implement 120 simplification projects. And the impact of that is that in one agency alone, 600 rules about rules for businesses that were deemed unnecessary were able to be removed.
Now, after those simplification projects were happening, they also found that in order to continue to improve and simplify the services for businesses, they needed to make sure that many different government agencies were able to collaborate together, because there were so many agencies that one business might have to interact with. So they created a new collaborative team that works across the agencies to share information and create efficient communication channels between them, specifically for the purpose of how to simplify the services for businesses. So this was a success story that got shared from the Ministry of Production and Labor in Argentina. Another case study of how collaboration drove innovation was in Brazil, where they were looking to simplify digital procurement. This is a member who's a senior director for governance practice at the Development Bank of Latin America, who shared a case study that he had worked with of how the Brazilian federal government was looking to use more innovative technologies in order to increase its digital services. But a government is a large bureaucracy, and it doesn't always have the ability to put forward a new digital solution. It wants to be able to test it at a smaller scale through things like pilot projects. So what the federal Brazilian government did was they partnered with this new type of technological startup, which they call GovTechs, which are a specific type of tech startup that use innovative methodologies to provide services. Sorry, that should say to provide services. So they use, through the partnerships with these small tech organizations that focus on digital service delivery, they were able to run tests and to run small trials in order to see how successful a digital solution might be at a small scale before they implement it at a wider range across the entire federal government or across an entire agency. Now, in order to do this, they also had to make the rules more simple in order to be able to partner with these smaller companies, which they had to simplify the procurement rules. So there were multiple layers of simplification that happened here, but they found that it was quite successful in working with the GovTech startups to become allies in the race to digital resilience. The second lesson that I will share is that when simplifying services, they have found it important to integrate data as much as possible, and I will also add as early as possible. So here's a case study from Sweden where they simplified government transparency. In this case study, a policy specialist from the Swedish government shares how in order to improve the transparency of government spending on aid, they created a new online portal called OpenAid that lets citizens immediately access all the government aid spending, which is collected from many different aid groups on a daily basis. Now, the way that they made this work is that they had to both have one data warehouse that stores this electronic information because there's so much of it, but it was also very important for them to do a conversion since the original, many different organizations, both government and outside of government, would hold this spending data in many different formats, Excel documents, Microsoft Word documents, PDFs. So they also had to create a system to convert all of this into one single format. And then this is a format that was able to be integrated together, so it could be visualized into charts and presented in a way that can be combined and shared. Another lesson on integrating data as much as possible is a case study from Estonia, where they simplified how they collect data from citizens. This is a lesson that actually doesn't come from, it comes from an online course on apolitical where we collaborated with the National Digital Advisor for Estonia to share some of the lessons from their interoperability platform.
Now, the government of Estonia has this principle that they call the once only principle, which means that if a citizen, for example, has to give their address on a government form, they should only have to do that one time on one form, and then they should never have to give that information to the government again. So if you do it once for a school place for your child, you shouldn't have to give the same information the next time you are declaring your taxes. Now, the way that they were able to make this happen is that Estonia actually started centralizing all of its agencies into a shared platform very, very early, from the beginning of the post-Soviet Union. Because they had already had that early collaboration, over time, they were eventually able to build a platform that actually, again, does this data integration and authentication in a very streamlined way. Now, they're a small country. They started out with a very small team and also a very small budget. So they used the agile principles from technology companies, which is all about having a big goal, but then starting with a very small approach to meeting your big goal. Starting as small as you can, and then always trying to make constant small changes and constant small improvements in order to eventually meet your big goal. There's a lot more to the agile principles than that, but I will just summarize it there for the sake of time. Now, the third and final lesson that we've learned from the case studies shared on our platform is that just because it's a digital service doesn't mean it's a simple service. Digital and simple are not the same thing. This case study comes specifically from the United Kingdom, where they were working on simplifying the services that were already digital. And again, this is from a case study that was contributed to a specialized course that we have on how to do digital transformation in the public sector. So in this course, the former head of content design for gov.uk, which is the UK government's digital services website, she shares how over the course of this project to simplify their online services, they started with 75,000 different pages of information for citizens on a whole range of different services, and they were able to cut that down to 3,000. And in order to make all of these cuts, they used a user-centered approach, which was really to think about, put yourself in the mind of a citizen and think, how can I give them what they need as directly as possible? So these 75,000 pages of the UK government website often had long articles or many different paragraphs of text describing the rules for having a driver's license or the procedure for changing schools for your child. And they said, it's too many words, too much text. It takes a long time to read and it's confusing. So they started moving to many other formats instead, for example, short videos or a map where you can put in your postal code and then find the very specific information for your district, or things like checklists of things that you need to submit when you're applying for a special permission. So they really changed the format of this information and were able to really make the digital services site much more simple, and save the government a lot of money in the process in terms of how much time is being put into maintaining the website. So those are the three lessons on making services simple. 1, collaboration drives innovation, both collaboration within government, but also with the private sector, even with very small companies. 2, integrate data as much as possible and as early as possible. And 3, just because it's digital doesn't mean it's simple. Always be working to make your digital services as simple as possible. Now, the final thing I will share is that if you want to learn more case studies or more lessons on simplifying services, particularly on what we can learn from around the world, this is the website for Apolitical. It's free to join. It is not yet in Portuguese. If you can read in English, you're welcome to join and continue to read the case studies in English, but we are launching in Portuguese next year, which is very exciting. So you can sign up now, and then we will send you an email when it's available in Portuguese. We also have, like I've mentioned, these special courses around
things on like digital government and using technology within the public sector. So this is an example of some of the special courses that you can pay for online. And if you're interested in having one of these or something like this available for your department in Portuguese, then you can get in touch with me, or you can contact hello@apolitical.co to find out more information. So that is everything for me. I will stop sharing my screen. Thank you. It's been an honor. Well, thank us, Doris. It was really great to listen to these examples, and it seems so simple. And thank you for sharing your platform. And it's a good news that you will have in Portuguese soon. So thank you, Doris. Really appreciate your sharing with us. E foi uma ótima reflexão, muito bem estruturada com estas lições. É sempre tudo tão simples e parece tão fácil de aplicar, mas depois no dia a dia, às vezes as coisas não são assim tão fáceis de fazer. De qualquer forma, nós conseguimos recolher aqui uns ótimos exemplos. Vamos ter aqui, de facto, uma tarde muito interessante. Eu vou partilhar agora quem são os oradores do nosso painel, que vão nos ajudar precisamente a entender como é que eles conseguiram também aplicar estas lições e outras que eles falarão na primeira pessoa. Temos a doutora Ângela Gonçalves, a subdiretora-geral da Direção-Geral do Ensino Superior, connosco, muito obrigada. Temos o doutor António Franklin Ramos, presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, que também estará connosco. Obrigada. A doutora Filomena Rosa, presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Registros e Notariado, que também está aqui connosco. Doutora Marina Van Zeller, vice-presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, que também já está connosco. O Dr. Nuno Santos Félix, subdiretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira. E, por fim, mas não menos importante, a nossa engenheira Sara Carrasqueiro, vogal do Conselho Diretivo da AMA, da Agência para a Modernização Administrativa. Agradecemos muito a todos o terem aceito o convite e estarem aqui connosco. E vou também agora apresentar a Soraya Ramos, que nos vai ajudar a moderar esta conversa, que vai ser um desafio enorme para ela, porque realmente são todos oradores com muita coisa para contar. Não queria deixar também de agradecer a participação aqui pelo Instituto Nacional de Reabilitação, quer do Luís Oriola, quer da Sofia Figueiredo, que têm estado a fazer o melhor esforço para poder passar esta mensagem a mais pessoas. Não vou roubar mais tempo, Soraya, passo a palavra. Não se esqueçam também aos nossos participantes que podem deixar questões, participar connosco no chat, que nós tentaremos no final responder a algumas questões. Muito obrigada, bom trabalho. Obrigada, Marta, que grande responsabilidade, mas não é para mim, eu só vou fazer perguntas. O problema nunca são as perguntas, são as respostas. Eu digo isto enquanto jornalista sempre, que não há problema em fazer perguntas nenhumas, não há perguntas proibidas, até porque me convém dizer isto, mas as respostas é convosco. E, portanto, é com muita honra que estou aqui. Obrigada pelo convite à Agência para a Modernização Administrativa, claro, à Elsa. Um beijinho especial também para a Marta e para a Patrícia. Eu trabalho na RTP, sou jornalista há 17 anos, trabalho em equipa de telejornal, antes trabalhava na equipa do 6 às 9, o programa de investigação, onde tive mais de 4 anos. Já fiz reportagem em quase 100 países e em todo o lado, sempre que tive a oportunidade e a necessidade de falar com elementos da administração pública, parece que sinto sempre aquela... Oh não, que dor de cabeça, vai ser mesmo difícil chegar a eles por algum motivo. E acredito que quando vocês falam, todos vocês, entre amigos, entre família, em administração pública, as pessoas pensam burocracia, chatices, dores de cabeça, várias vezes e muito tempo perdido ao telefone ou presencialmente. E por isso é com muito prazer que vos vou ouvir, de certeza, a desmistificar todo este mito, ou pelo menos a perceber também como é que têm tentado nos vossos serviços, e são todos muito diferentes, eliminar este preconceito ou preconceito de burocracia na administração pública, quer seja na saúde, no IRN, no ensino, na reabilitação e até na autoridade tributária. Portanto, sendo assim, eu gostava de perceber como cada um de vocês, na vossa área, e é uma pergunta simples, a resposta não sei, é convosco, mas como é que fazem esta simplificação e como é que tem sido em cada um dos cenários esta simplificação adaptada à realidade? Porque às vezes nós tentamos muito simplificar e podemos complicar.
Será que aqui é possível na administração pública? De facto, eu vou começando por esta ordem que temos aqui. Começamos então pela Ângela. Ângela, no ensino superior, todos percebemos e todos que nos candidatamos sabíamos, no meu tempo era com cruzinhas e nada digital. E agora, como é que está a simplificação? Olá, boa tarde a todos. Muito gosto e muito obrigada pelo convite. Sim, claro que sim. A Direção-Geral do Ensino Superior está muito bem, e digo com toda a convicção, em termos de simplificação. Nem começaria ou nem falaria no Concurso Nacional de Acesso, porque ele até já está simplificado há bastante tempo, como sabemos. Vai estar agora em agosto outra vez on fire. Nem estava a pensar a falar nesse, mas noutros processos de simplificação que tivemos mais recentemente. Mas gostava de responder um bocadinho à sua questão de eventuais dificuldades poderemos ter. O que é que nós tentámos fazer na Direção-Geral e foi instituir uma cultura de simplificação e de inovação. Ou seja, houve uma determinada altura, e isso depois reflete-se nas propostas do Simplex que apresentámos, houve uma determinada altura que todas as unidades orgânicas da Direção-Geral tinham que ter, no mínimo, um projeto de simplificação de processos. No mínimo. E tornámos a questão muito competitiva lá dentro, ou seja, tinham que ter pelo menos um, e depois tinham que apresentar publicamente aos colegas das restantes unidades orgânicas. E na prática, só para agilizarmos aqui? Sim, sou prática? E na prática, qual é que foi a simplificação que adotaram nesse concurso? Então tenho vários, então peço desculpa então. Posso selecionar um, pronto, dentro dessa cultura de simplificação, que ainda hoje se mantém, porque todas têm que ter um objetivo, posso selecionar o reconhecimento de grau estrangeiro. De facto, a minha dificuldade era selecionar, porque neste momento temos todos os processos já desmaterializados, não quer dizer que estejam simplificados ainda, mas pelo menos desmaterializados estão. E, portanto, já ninguém precisa de ir à Direção-Geral do Ensino Superior fazer o que quer que seja, em termos de prestação de serviços. Então, posso falar num que foi o reconhecimento de graus estrangeiros. Portanto, nós na Direção-Geral reconhecemos graus estrangeiros, tal como as instituições de ensino superior também reconhecem. De modos diferentes, portanto, nós reconhecemos os graus estrangeiros de uma forma genérica, porque não temos conceitos científicos, ou seja, previamente são estudados os sistemas de ensino superior de um determinado país e os respectivos cursos, e depois é produzida uma deliberação sobre esse curso e essa universidade e esse país, e, portanto, uma pessoa que tenha tirado um curso, seja cidadão nacional ou estrangeiro, que tenha tirado um curso nesta instituição, pode reconhecer o seu grau cá, e é o que chamamos de reconhecimento automático, desde que faça parte eu estou a explicar só ainda ao sistema, desde que faça parte dessa deliberação. Caso não faça parte dessa deliberação, o cidadão tem que se dirigir a uma instituição de ensino superior e pedir um reconhecimento, aquilo que chamamos específico, ou seja, que implica a nomeação de um júri, e que irá dizer então se aquele grau tirado no estrangeiro é reconhecido em Portugal para efeitos de ser uma profissão. E então o que é que acontecia? Portanto, esse processo ainda estava em papel, era feito em papel e, portanto, o cidadão tinha que se dirigir à DGES. E neste momento, portanto, fruto de um processo de digitalização, sempre, portanto, ou seja, estes processos não se conseguem sem as áreas tecnológicas, obviamente, e fruto também de um processo de simplificação entre a Direção-Geral do Ensino Superior e as instituições, porque éramos ambas players neste sistema. Neste momento um cidadão qualquer pode estar em qualquer lado do mundo e pedir o reconhecimento do seu grau estrangeiro. Só para dizer que, portanto, este trabalho pressupôs, de facto, um trabalho muito de detalhe, e eu gostava de enfatizar a questão do detalhe, com as instituições de ensino superior, que eram os nossos players, porque elas também reconheciam, para produzirmos uma plataforma digital o mais simples possível. E neste momento o cidadão também pode aceder à plataforma e verificar se o seu grau é reconhecível ou não. E isso nem imagina a carga burocrática que saiu da Direção-Geral, porque muitas vezes pagavam os emolumentos, depois não era reconhecível, tínhamos que estar a devolver emolumentos, etc, etc. Portanto, neste momento é feito totalmente online. Ou seja, Ângela, se percebi bem, levado a um extremo, alguém pode estar no seu próprio país e perceber, eu até gostava de trabalhar em Portugal, posso tentar ver antes mesmo de ir para Portugal se o meu curso seria reconhecido ou não, e caso não seja, que isso pode acontecer também, como é óbvio, até nem ir e mudar de ideias, ou ir de uma forma mais rápida e com menos burocracia. É isso?
Sim, sim, e portanto, em termos do tal reconhecimento automático, sim, e em termos do reconhecimento total específico que é feito pelas universidades, claro que pode não ser reconhecível, entre aspas, mas pelo menos pode saber logo quais são as instituições onde ele pode pedir esse reconhecimento, os tempos que demoram, etc. Muito bem, muito obrigada pela partilha. Já voltamos assim, vamos conhecer como é que é, na verdade, uma coisa que não se tem falado muito neste ano, não é? Da saúde. Como é que é na unidade local de saúde, neste caso com o Presidente do Conselho de Administração, do Dr. Franklin Ramos, ainda que partilhemos o sobrenome, que eu saiba, não somos família, partilhamos o norte também. Dr. Franklin, como é esta simplificação com 150 mil utentes? Também não deve ser muito fácil. Que simplificação foi que vocês já fizeram com os bons exemplos? Vá. Soraya, boa tarde a todos os colegas de painel e a todos os participantes. É com um enorme gosto que aqui estamos e, portanto, agradecendo também à doutora Marta Coutrinho o convite que nos fez, e é sempre bom também termos oportunidade de exprimir e dar a conhecer o que temos feito. De facto, nós servimos uma unidade, uma área geográfica com equivalente ao distrito de Viena e, portanto, de 250 mil habitantes. É só esse problema, é muita gente. Bom, mas nós, em termos de políticas do Conselho, alinhados com as políticas do Ministério da Saúde, nomeadamente no que toca à simplificação, à inovação, à participação, à modernização, tudo muito dentro do que a própria Secretária de Estado inicialmente falou. Nós temos aqui um princípio na Unidade Local de Saúde, que é um princípio que tudo no que não acrescenta valor é desperdício. É com base neste princípio que se têm feito algumas alterações que existem neste hospital e, naturalmente, também estão a ser feitos noutros hospitais. Eu sei com a ideia que são coisas isoladas. Quando for isoladas, eu digo. Eu vou dar algumas experiências e depois a Soraya fará a moderação e, quando entender, diz que já chega e, portanto, eu pararei. Mas é assim, uma das coisas importantes, por exemplo, na questão dos doentes, quando vêm ao hospital fazer uma consulta, é a validação dessa consulta. É chegar ao hospital e dizer, eu estou aqui para a consulta. Ora bem, isto gerava filas muito grandes das pessoas que chegavam ao hospital, fazem-se dezenas e dezenas de consultas no hospital por dia. Por exemplo, ficar com uma ideia, na nossa unidade local, aqui só no Hospital de Santa Luzia, fazemos perto de 1000 consultas por dia, portanto, geram-se filas intermináveis. Então, o que é que se fez? Criou-se um quiosque eletrónico que permite, através desse quiosque eletrónico, validar o utente, dizer que está na consulta, que já está na consulta. Isto permite que todo o sistema reconheça a presença dele e, portanto, sabemos que aquele doente já está à espera da consulta. Já está na unidade local. O mesmo é verdade se ele vier fazer um ataque, uma ressonância magnética, um exame auxiliar diagnóstico. Isto tem uma vantagem muito grande, porque acabou com as filas. Mas, além disso, também permite pagar a taxa moderadora e também o sistema emite uma declaração de presença na consulta, porque teria que ir para outra fila por causa da taxa moderadora e por causa da declaração para entregar, por exemplo, no trabalho que esteve numa consulta. Bom, mas depois há utentes que não têm literacia digital, esse é o problema. E então nesta área temos uma população idosa muito numerosa, temos um índice de envelhecimento muito grande, perto dos 200 pessoas idosas por 100 jovens, portanto, um índice de envelhecimento muito grande. Há pessoas que não têm essa capacidade de literacia digital e como é que resolvemos o problema? Bom, aí contamos com os amigos, com a Liga dos Amigos do Hospital de Viana do Castelo, que se prontificaram a ajudar as pessoas e a contribuir para a literacia digital. E é isso que estamos a fazer, isso já existe. Está também em Ponte Lima, já no Hospital Conde Bertiantes, a nossa unidade tem 2 hospitais, e será extensível a muito breve trecho para todos os centros de saúde. Esse é um exemplo, não sei se tem mais exemplos, posso dar mais exemplos. Por exemplo, uma questão importante, que é, por exemplo, os idosos residentes em lares, que tinham necessidade de ir à consulta de psiquiatria e saúde mental, no âmbito da psiquiatria e saúde mental na comunidade, e que nós criamos uma teleconsulta, em que ele não tem necessidade, pelo menos no imediato, de sair da IPSS onde se encontra, isto é mais no âmbito social, e, portanto, permite fazer a consulta por teleconsulta, com a vantagem de o enfermeiro que segue este doente na IPSS, que nem sempre podia vir com ele à consulta ao hospital,
poder estar presente na consulta para teleconsulta e acrescentar valor, no sentido lato do termo, e conteúdo importante à consulta, uma vez que ele está presente na teleconsulta. Este é um segundo exemplo, por exemplo, que eu posso dar. Poderei dar um terceiro exemplo, mais complexo e já muito consubstanciado e único, a nível nacional, único, que é um processo de telemetria com doentes de uma doença muito grave, chamada doença DPOC, doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica, que são doentes com dificuldades respiratórias graves, que já estão na dependência, nos estados mais terminais, na dependência absoluta de oxigênio, e, portanto, estes doentes têm muitas agudizações, têm muitas vindas à urgência de forma recorrente, têm muitos internamentos, etc, etc. O que é que nós fizemos? Inicialmente, o projeto nasce há mais de 6 anos, portanto, nós temos um lote de doentes com telemetria hoje, seguidos, portanto, no domicílio, portanto, ao longo das 24 horas por dia, 365 dias por ano. Estes doentes estão seguidos, portanto, pelo hospital e tem uma característica que é o facto de este projeto ter nascido internamente com profissionais que trabalharam pro bono, gratuitamente, e que foi montado com este espírito que é necessário muitas vezes e que é preciso relevar na área pública. Há muitos bons exemplos disso que realmente não se fala, de inovação, participação, modernização e simplificação. Está cá tudo. Estas pessoas fizeram uma coisa extraordinária, foi criar um processo em que o doente está em casa, o doente tem equipamentos que determinam determinados parâmetros clínicos e pequenas alterações desses parâmetros clínicos permitem, à distância, ajustar a medicação, ajustar o oxigênio, corrigir alguns dados. Bom, de que é que resulta tudo isto? Resulta uma confiança extraordinária para o utente em relação à sua doença grave, à família, e, por outro lado, tem ainda outras vantagens consideráveis. Quando a gente faz estes projetos, também depois faz a medição dos resultados, monitoriza os resultados. E o que é que encontramos? Houve uma redução substantiva da vinda à urgência destes utentes e houve uma diminuição dos internamentos. Mas ainda melhor é que, quando eram internados, também havia uma redução do número de dias de internamento. Portanto, aqui, vantagens muito óbvias. bem, doutor. Desculpe interromper, mas ficamos com a parte boa das notícias e são de facto 3, portanto a fasquia está elevadíssima. Agora demos 3 exemplos, não sei como é que vão ser os outros oradores, vai ser complicado, mas acredito que com estes 3 bons exemplos e com, acima de tudo, o resultado deles, estamos mais elucidados da parte da saúde. Vá pensando nas coisas que correram menos bem também para falarmos sobre elas mais daqui a pouco. Recordo que estão abertas a possibilidade de todos em casa ou no trabalho naturalmente fazerem perguntas via chat. Vamos a elas mais à frente ainda neste webinar. Agora, vamos olhar para o Instituto de Registros e Notariado. Todos precisamos e todos ficamos a pensar 2 vezes quando temos que renovar alguma coisa e ir lá. Mas a Filomena Rosa vai nos ajudar aqui a tentar perceber como é que isto está mais simples, mais, de alguma forma mais inovador também, o IRN. Os bons exemplos, Filomena, como está? Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradecer o convite do LabX para estar aqui hoje. É curioso porque, de facto, associa-se muito o IRN à burocracia, mas o IRN já anda a inovar desde o ano 2000. O primeiro pedido eletrónico é do ano 2000. Mas, enfim, nós estamos na vida dos cidadãos desde que nascem até que morrem e nem sempre as coisas correm da melhor maneira. Ninguém se esquece das filas de madrugada à porta das conservatórias para renovar o cartão de cidadão. Não foi fácil o ano de 2019, mas quando vem 2020, com uma pandemia, as coisas complicam-se e complicam-se muito para renovar o cartão de cidadão. Nós já tínhamos disponível o online, mas infelizmente os cidadãos nem todos têm a literacia, por um lado, depois têm que ter os meios, o leitor do cartão, enfim. Já não sabem onde têm os códigos, que é uma coisa que também não se guarda, e portanto tínhamos essa dificuldade. Tínhamos um serviço online, mas não era usado. E então pensámos em renovar, numa renovação automática, inovando, e neste momento temos uma renovação que é feita de uma forma relativamente simples. O cidadão recebe uma carta em casa,
até a recordá-lo. Neste momento temos um passivo, mas de futuro será um mês antes do cartão caducar, a dizer o seu cartão vai caducar, se não tem nenhuma alteração, basta pagar esta referência multibanco, o seu cartão será emitido e será enviado para a sua casa por correio, para entrega ao próprio. Isto significa uma mudança muito grande, até nos nossos paradigmas. Se calhar em 2019 nós não achávamos isto possível, a necessidade que aguçou o engenho fez-nos pensar que de facto era possível e é, e neste momento já foram enviadas mais de 400 mil cartas para cidadãos. Temos uma taxa de adesão superior a 50%, sabemos que estamos a dar um prazo de 60 dias, o que não é uma muito boa ideia, porque os portugueses normalmente gostam de esgotar prazos e, portanto, enfim, por isso a adesão não ser maior, mas de facto contamos com esta medida a retirar muitos milhares, centenas de milhares de atendimentos dos balcões durante o próximo ano, o que vai fazer com que as pessoas não estejam na fila à espera. Não dá para todos, os menores ainda têm que ir presencialmente, porque vão crescendo, têm que se medir, mas dá para alguns. Por falar em menores, outro problema que tivemos, e eu estou muito focada no contexto pandémico, porque temos as empresas na hora e as glórias do passado, mas é um bocadinho como os descobrimentos, que foram muito boas e são muito boas, mas enfim, já têm uns aninhos. Foi o registro de nascimento. O registro de nascimento tinha uma dificuldade grande, que eram os pais, tinham as crianças, a pandemia veio, mas as crianças não deixaram de nascer. Este ano há menos nascimentos, mas o ano passado, enfim, as pessoas não estavam à espera disso e, portanto, continuaram a nascer crianças e continuaram a ter que se registar. E começámos a sentir uma dificuldade muito grande em fazer marcações nas conservatórias, que, entretanto, pelas normas da DGS, tiveram que reduzir o número de postos de balcões e tinha que se fazer agendamento e pronto. E toda esta complicação, tínhamos pais a queixar-se que não conseguiam vacinar os filhos ou que não conseguiam inscrevê-los na creche, enfim. Disponibilizou-se a declaração de nascimento online, que permite que os pais, através do online, consigam fazer o registro dos seus filhos sem saírem de casa, confortavelmente no seu computador, com chave móvel digital ou com cartão de cidadão. Inicialmente eram só os pais portugueses, neste momento já está disponível para a chave móvel digital dos estrangeiros. No período desde que está em funcionamento, 46% dos nascimentos foram feitos por esta via, o que significa que 83 mil e qualquer coisa declarações foram já registadas por esta via, que tem outra vantagem, é nós podermos de alguma forma distribuir o trabalho pelas conservatórias sem estar na conservatória do local do nascimento. Portanto, foi uma medida bem sucedida, que não quer dizer que não tenhamos que reforçar o presencial, e o desafio agora é passar, além desta declaração online, conseguir dar outros passos. Mas não vou levantar a ponta do véu, porque competirá à tutela de dizê-lo, mas temos também uma aposta no presencial e em ajudar aqueles que não conseguem fazer online, para muito, muito breve. Basicamente, estas foram assim as duas medidas mais chamativas que escolhi para a parte boa. Estamos curiosos por essa, especialmente a que não pode contar. Mas pronto, pode ser que mude de ideias entretanto nos próximos minutos, esteja à vontade. Quando é notícias, pode sempre dar-nos a qualquer momento. Seguimos para o Hélder Alexandre, da parte da TICAP, a equipa de transformação digital, do Centro de Competências Digitais, da própria Agência para a Modernização. Eu gostava de perceber, estou aqui curiosa, fala-se em modernização, em simplificação, e esta agência acaba por lidar com todos da administração pública. Como é que se simplifica, então, e inova nisto tudo? Olá, boa tarde, Soraya. Não é o Hélder que está aqui hoje, sou eu. Desculpe, Sara, tinha mal o apontamento. Não tem importância nenhuma. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, aos meus queridos colegas e amigos deste painel e também aos nossos intérpretes, e boa tarde a todos que estão a participar nesta conferência.
Sim, é verdade. A agência tem um papel transversal na administração pública. Se calhar, e também aqueles que nos estão a ouvir, os cidadãos, às vezes pensam na administração pública como um sistema, não é? Um sistema não é mais do que um conjunto de peças que têm dependências e que se interligam, não é? E, portanto, a administração pública é realmente um sistema que está organizado em várias áreas governativas, por setores e por funções do Estado, e que cada uma dessas áreas tem muitas empresas, se quisermos pensar assim. Cada uma dessas empresas também tem muitas pessoas, tem muitos processos e tem muitas tecnologias. Parece só por si difícil. Como é que se junta esse puzzle, Sara? Isto parece tudo bastante complexo e daí a importância daquilo que estamos aqui a discutir hoje, que é simplificar. Portanto, no fundo, cada uma das nossas organizações do Estado tem as suas missões e tem as suas leis e tem as suas tecnologias, mas para o cidadão isso deve ser o máximo transparente possível. Então torna-se necessário que as várias entidades da administração pública se alinhem no que se refere à forma como se apresentam ao cidadão e à empresa e, portanto, não só a nível de linguagens, como até a nível de presenças, e presenças nos vários canais. As lojas de cidadão, por exemplo, são um ponto único de presença de várias entidades do Estado, mas também no online temos um portal de serviços públicos transversal. Portanto, a agência tem um trabalho transversal de, no fundo, disponibilizar um conjunto de guias, boas práticas, ação de formação, ferramentas, para que todos juntos possamos uniformizar e simplificar os serviços públicos. Eu posso dar alguns exemplos e partindo um bocadinho daquilo que estávamos aqui a ouvir, pegando, por exemplo, aqui no exemplo, penso que foi a Filomena que falou, do registro de nascimento, que eu preciso de apresentar a uma creche, mas se calhar quando eu inscrevo uma criança numa creche ou numa escola, também tenho que ir lá apresentar o registro de vacinas. Portanto, no fundo, nós, ao longo da nossa vida, passamos por várias etapas e por vários momentos da nossa vida em que temos que apresentar dados e interações com várias empresas, com várias instituições da administração pública. E é isto que nós, através do programa Simplex e de outras iniciativas de simplificação e de transformação digital, queremos simplificar. Como é que isto se consegue? Consegue-se desde logo, e aqui também fazendo um bocadinho a ponto pelo que nos disse a Doris da política, ela falou colaboração. Pois claro, nós colaboramos, nós estes que estão aqui presentes neste painel e outras entidades que também não estão aqui, mas colaboramos todos juntos, pormos nos sapatos. E é fácil essa interligação, essa ponte que vocês têm que fazer? Não, claro que não é fácil, em sentido nenhum é fácil criarmos pontos para os outros. Portanto, para facilitar, nós temos um conjunto de competências e de organizações, nomeadamente o Laboratório de Experimentação da Administração Pública, o LabX, que nos ajuda com processos imersivos, colaborativos, de design thinking, se quisermos pensar assim, a pormos e a apoiarmos naquilo que são as opiniões e experiências dos cidadãos e empresas a quem servimos, para redesenharmos a nossa forma de estar, os nossos processos, de uma forma muito colaborativa, atacando cada um dos problemas do cidadão e não os problemas da administração pública. Portanto, isto tudo começa, pomos o foco nas necessidades e nas preferências do cidadão, através desses processos participativos e de cocriação, termos presente que hoje em dia todos os nossos serviços são baseados no digital e também, voltando a uma ideia que a Doris nos trouxe, o digital por si não é simples, portanto, primeiro simplificamos e depois então fazemos uso dos recursos digitais, mas também lembrando, e que houve alguém aqui que também já falou neste aspecto, lembrando que nem todos os cidadãos têm capacidade de utilizar o digital, portanto, os serviços são todos digitais, mas oferecem-se no canal digital, telefónico, assistido, presencial e, portanto, aquilo que a AMA vem trazer aqui a este assunto da simplificação é precisamente um conjunto de princípios comuns, de boas práticas, de normas e também de ferramentas comuns. Por exemplo, o facto de nós termos um sistema de identificação eletrónico único, que é reconhecido por todas as entidades do Estado. Me referir ao nosso cartão de cidadão, ou na vertente digital, ao seu chip, ou à chave móvel digital, que, enfim, este fim de semana penso que chegaremos ao ponto de termos 2 milhões de cidadãos com chave móvel digital. Portanto, vamos chegar quase a 20% da Isso é notícia. Estamos a confirmar que é notícia. Mas o facto de termos esses facilitadores permite que, de uma forma simples,
o cidadão com um único código possa aceder a todos os serviços. Torna-se muito mais simples. Portanto, eu diria que este é um pouco, e para também não me alongar muito na minha intervenção, dizer que o papel aqui de uma agência transversal é suportar os serviços de cada uma das áreas, facilitando através da disponibilização destes meios de interoperabilidade de dados, identificação eletrónica, partilha de boas práticas, ajudar em processos colaborativos de participação e trazer as entidades juntas por evento de vida. Portanto, há vários eventos de vida, estava a dar o exemplo da inscrição numa creche ou numa escola, em que várias entidades do Estado e vários dados são necessários, mas nós não queremos que o cidadão, nesse caso, tenha que ir a cada um dos locais físicos ou digitais, a cada um dos portais. Nós queremos que ele, pura e simplesmente, chegue à escola e, através de um quiosque ou através do portal da escola, reúna tudo aquilo que é preciso e que, portanto, nós façamos o trabalho aqui internamente para simplificar a vida do cidadão e das empresas e também para tornar Portugal mais competitivo. Também é importante. Vamos a isso e também com a ajuda de muitos. Obrigada e uma vez mais peço desculpa pela troca do nome. Cumprimentos ao Helder, não é mesmo? Agora, vamos olhar para o Instituto Nacional para a Reabilitação. A vice-presidente Marina Vanzela está connosco. Olhando para a reabilitação, só o nome em si parece difícil e burocrático. É mesmo assim, Marina? O que é que vocês têm feito também para a simplificação? Bem, antes de mais, só cumprimentar todas e todos que estão desse lado, também cumprimentar a Soraya, cumprimentar os colegas de painel e agradecer o convite à Ana. E dizer que tudo aquilo que tem sido falado, eu acho que nós também estamos aqui, acabamos de portar o Instituto Nacional para a Reabilitação com políticas da área da deficiência, acabamos por ser um bocadinho transversais. E o que é importante, e é uma das mensagens que eu também quero aqui deixar, é inovar e simplificar, mas nunca esquecer todas as pessoas. Portanto, e estamos a falar das pessoas com deficiência e incapacidade e não só. Portanto, nós todos os serviços que produzirmos, que inovarmos, fazermos para todos e fazê-los logo desde o início. Portanto, ao começar logo desde o início, não esquecer. Há bocadinho quando tanto a Doris e a Sara agora falou também da questão de guias, da questão da colaboração, da questão de colocarmos no digital, todos esses meios têm que ser todos acessíveis. Eu posso dar aqui um exemplo relativamente à parte digital, de um trabalho que foi feito também em colaboração com a AMA e também com o Instituto de Informática da Segurança Social, que foi o site do INR, portanto um site para se tornar mais simples e um site acessível. E o que é que nós fizemos nesse site? Para termos, ser um site que tem um selo neste momento de ouro da acessibilidade e usabilidade, nós testámos, nós experienciámos com pessoas com deficiência. E, portanto, é importante nós todos, nos nossos serviços, porque os serviços são para todos, experienciar, ver se exatamente se aquilo funciona. E se não funcionar, testar, ver, analisar. E é importante nós mesmo pomos do outro lado. Muitas vezes nós estamos muito fechados para nós, não é? Queremos disponibilizar um serviço, queremos disponibilizar tudo aquilo que nós temos, mas muitas vezes não é o melhor para o cidadão e para a pessoa. E eram voluntários, Marina, que conseguiram? Sim. Aliás, sim, voluntários das organizações não governamentais da área da deficiência, portanto, técnicos também das organizações, portanto, e nós também estamos disponíveis para, com todas as entidades, quer sejam públicas e privadas, se precisarem de algum apoio. Nós todos aqui sabemos que os recursos são escassos, mas todos nós damos o nosso melhor aqui na administração pública e, portanto, estamos disponíveis sempre para colaborar com todos. E isso tem sido também feito no trabalho que a Sara já falou, um trabalho colaborativo que tem sido realizado desde o início da pandemia entre toda a administração pública. Olhamos agora para as finanças, é verdade. Deixamos para o fim. Nuno Santos Félix, subdiretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira. Nuno, gostava de perceber, quando falamos em finanças ninguém fica contente, já sabe disso, acho que é público. Também sabemos todos nós que há um momento do ano em que há uma boa carta das finanças, que é o reembolso do IRS, quando ele acontece, não é? Mas também há outros momentos positivos no vosso trabalho, na simplificação. Gostava que partilhasse connosco.
Agradeço, antes de mais, saudar os colegas de painel, todos aqueles que estão aqui connosco. E antes de mais, em relação à sua questão, deixe-me dizer-lhe que se recebe uma carta é porque ainda não aderiu a um dos mecanismos de poder receber essa comunicação eletronicamente. E, portanto, via CTT, gostávamos de incentivar a fazê-lo. Já não é uma carta, tem toda a razão. De facto, nós a AT temos feito um longo caminho de simplificação e felizmente temos tido bons parceiros na restante administração pública nesta caminhada. E quando no início desta conversa se falava aqui destes 3 eixos, da participação, da simplificação, da inovação, eu quase que me atreveria a arriscar a acrescentar aqui um adicional em termos colaborativos, em termos de troca, de partilha de experiências entre a administração pública. E quando nós olhamos até para os vários programas Simplex, nós vemos que de início começámos por apresentar um conjunto de medidas que dependiam sobretudo da melhoria dos nossos processos e depois chegámos a um outro patamar nos programas Simplex mais recentes, em que nos aventuramos a usar medidas que dependiam em grande medida dessa articulação e dessa partilha com outras entidades. Quando nós olhamos para aquilo que é hoje o IRS automático, que é uma das nossas bandeiras no programa Simplex, ele só foi possível porque havia um conjunto de informação que a autoridade tributária já recebia de um conjunto de entidades. Mas quando falo desta colaboração, falo não só desta informação que tem necessariamente de fluir entre as entidades públicas para se poder implementar princípios como o Only Once, que foi aqui falado pela oradora que fez a apresentação inicial, mas também, muitas vezes, quando uma determinada entidade da administração pública se depara com um problema ou com um desafio, a probabilidade de haver uma outra entidade que já se deparou ou se está a deparar com um desafio idêntico é muito grande e, portanto, temos muito a aprender com as experiências um dos outros. E temos também, naturalmente, muito a aprender de cada vez que tentamos ouvir os nossos utentes, os nossos contribuintes, os nossos utilizadores, porque verdadeiramente só quando nos colocamos no seu lugar, quando tentamos reproduzir a sua experiência e a sua dificuldade, é que conseguimos verdadeiramente ter avanços numa simplificação dos processos que sirva a todos, que sirva os cidadãos e que sirva também à administração. E essas são aquelas... Desculpe, vai acontecendo, vocês vão trocando experiências e perguntando facilmente a uma outra entidade pública se já passaram pelo mesmo para perceberem uma possível solução? Vamos. Nós, felizmente, vamos nos articulando com alguma regularidade entre aquelas que são entre por um lado com a AMA e por outro lado com aquelas que são talvez as principais instituições públicas em termos de volume de atendimento. Provavelmente esta é uma troca de experiências que se tornou bastante mais frequente com o Covid, na medida em que fomos todos confrontados em simultâneo com uma necessidade muito grande de repensar alguns processos. E porque quando nós falamos... da Sara a confirmar isso também. Quando nós falamos desta simplificação e desta inovação, talvez o principal desafio que nós temos, eu gostava de fugir aqui ao chavão da resistência à mudança, é simplesmente o facto de termos, eu diria que, um comboio em andamento. Uma máquina administrativa que está a funcionar e que funciona de determinada forma, bem ou mal, e que vai produzindo os seus resultados. E, portanto, quando nós intervimos sobre essa máquina, modulando os seus processos, há sempre uma margem de erro, há sempre um risco acrescido. E, portanto, quando nós temos um elemento indutor de mudança, como é o Covid, obriga-nos a ter um momento de ruptura e de evolução nesses procedimentos. Se vos disser que
que quando nos centramos, deixe-me só partilhar este dado, quando nos centramos estritamente naquele que é o domínio do atendimento e vemos que em 2020 passámos a atender o dobro das chamadas telefónicas e a responder a 3 vezes mais questões pelo e-balcão do Portal das Finanças, isto obviamente só é possível com uma melhoria dos processos e com uma grande dose de dedicação dos nossos profissionais. E alguma paciência, acredito também. Foram muitas as questões de toda a gente. Vamos fazer uma segunda ronda de questões para ouvirmos novamente os nossos oradores, mas não de coisas tão positivas. Vamos perceber. Acontece muitas vezes, como é óbvio, partilharmos os bons exemplos, mas às vezes para conseguir um bom fruto significa que também houve alguns dissabores. E o desafio que vos lançava agora era também partilharem esses dissabores, porque acredito que também a audiência, as pessoas que nos estão a ouvir, têm tido algumas dificuldades ou vão sentindo no dia a dia algumas dificuldades quando querem simplificar. Não é fácil, às vezes o sistema não colabora, parece que tudo tem que ser de alguma forma mais imposto, e eu gostava de perceber convosco estes dissabores. As coisas correram menos bem para atingir um bom resultado ou que na verdade ainda esteja em processo? Algumas delas também acredito que possam estar relacionadas com a pandemia. Apelo também ao vosso poder de síntese, já estamos aqui, nós já sabíamos que isto ia acontecer, já estamos aqui também com o relógio a não parar, mas gostávamos de perceber, Ângela, no ensino superior já houve coisas que correram menos bem aqui, ainda que em prol, claro, da simplificação, não é? Sim, claro que sim. Identificava um que confesso que ainda não consegui ultrapassar na direção-geral, que é a linguagem com que nós transmitimos os conteúdos no nosso site. Eu até costumo dizer que se os nossos clientes, portanto, quem precisa de contactar pela GES, telefona muitas vezes, é sinal que o nosso canal a nossa página eletrónica, que está lá para dar informação, é sinal que não está a responder corretamente. E eu penso, e foi uma dificuldade que eu sei que ainda não ultrapassámos, eu penso que há um programa que é o Linguagem Clara, ou Linguagem Simples, que eu gostava de aderir exatamente, que não ultrapassámos, porque toda a nossa atividade se baseia em legislação, obviamente, somos uma organização de administração pública muito regulamentado, nós transpomos para o site, os conteúdos do site, os juridisquês, como eu costumo dizer. Portanto, o cidadão, ao ler, não consegue muitas vezes decifrar o que é preciso. Depois há outra coisa que é importante quando estamos a comunicar, eu até já sugeri, deixem para as letras pequenas a parte da legislação, mas de facto colocar numa linguagem franca a mensagem que queremos transmitir, a maneira como se pede, como se faz um requerimento. Portanto, eu há bocado falei-vos aqui reconhecimento genérico, reconhecimento específico, etc. É preciso tirar um curso para perceber estes conceitos todos, eu costumo dizer isso. Então, na parte do acesso ao ensino superior, é preciso tirar mesmo um curso para compreender todas as vias de acesso ao ensino superior que existem. E, de facto, Se calhar é mesmo pedir aos alunos do fim do 12º, numa associação académica, pedir-lhes para serem eles a explicar, como se fossem eles a explicar, e se calhar as coisas ficavam mais simples. Mas excelente ideia, excelente ideia. Tentamos, de facto, colocar nas redes sociais já de uma maneira diferente, mas temos logo a parte dos serviços a dizer, mas não falta o se, e depois podem reclamar, etc. Eu já disse, não há problema nas redes sociais, ninguém reclama. Pronto. Nota-se que às vezes a burocracia vem mesmo de dentro, eventualmente das pessoas que estão muito habituadas a um tipo de linguagem internamente na administração pública. Nota-se, Ângela? Sim. Peço desculpa, estava a ver ali uma mensagem que apareceu, não apanhei bem a pergunta. Estava a perguntar-lhe se nota que a burocracia pode vir, ou esta forma mais jurídica de falar, pode vir do interior das próprias instituições, uma vez que às vezes as pessoas estão há décadas habituadas a um tipo de linguagem menos simplificada e que depois, se assim não estiver, parece estranho e pedem esses ses? Olha, sim, confesso, sim, pode vir, mas eu confesso que não aloco esse problema só à administração pública, de todo. Aliás, fizemos um contrato com os telefones, a internet, todas aquelas letras miudinhas. Aliás, quando eu faço um aceito no meu Google a dizer que aceito aquelas condições todas, portanto, ninguém lê aquilo também. Que ninguém lê, portanto, eu recuso-me a imputar à administração pública, efetivamente. Essa parte, sim. Agora, de facto, temos que simplificar a comunicação e é muito importante, de facto, como eu há bocado disse, o detalhe. Ou seja, quando estamos a elaborar, eu sou muito do terreno e muito pragmática, quando estamos a elaborar um requerimento,
um formulário. Não perguntar o que não interessa. Eu muitas vezes pergunto, e porquê é que estamos a perguntar este dado? Porque normalmente põe-se nos cabeçalhos. Pois, mas não interessa, se não vamos fazer nada com essa informação, não interessa, não é? E depois começa a ser pertinente até em termos da proteção de dados, tudo bem. Mas, portanto, portanto, eu costumo evocar muito o lean thinking. As pessoas da gestão sabem isso, não é? Que é colocarmos no lado do nosso cliente, quem queremos servir, e ele é que avalia se é útil ou não aquele processo, se é útil ou não aquela informação. Claro que para o lado do cliente muita coisa também se reduziria a ser muito pouco útil e não é verdade. É preciso haver back-office. Há pouco o Dr. Franklin dizia que tudo o que não acrescenta valor é desperdício. É um bocadinho essa a ideia, não é? Dr. Franklin, e na saúde? Nem tudo corre bem, de certeza. Quase tudo corre bem. Muito bom. Mas houve aqui, na processo de simplificação, alguns momentos menos bons? Muitas vezes os órgãos de comunicação social fazem às vezes uma coisa pequenina, uma coisa enorme, que às vezes também não é assim, isto é que é apenas uma ironia. Mas dizia, eu há bocado deixei um pouco subjacente as dificuldades. Por exemplo, reportando-me à questão dos quiosques eletrónicos, portanto, que acabou com as filas de espera. A iliteracia, não é? É a questão da iliteracia e que nós resolvemos na lógica daquilo que a doutora Marina Vanzella falou, que nós não devemos excluir as pessoas, devemos incluir as pessoas, de tomar tudo inclusiva, mesmo aqueles que não têm as competências digitais. E nós, felizmente, contamos com a bondade também de outras pessoas, que é a Liga dos Amigos do Hospital, que para além de outras coisas que fazem bem ao hospital, nomeadamente as dávidas de sangue e outras ajudas, também nos ajudaram, neste particular, de ajudar as pessoas que têm essas competências, primeiro a resolver o problema, que é isso, e segundo, quando sempre possível, ajudá-los nessa aprendizagem. E isso tem sido um fator muito importante e muito determinante. Uma outra dificuldade que encontramos no outro exemplo que eu dei da doença pulmonar obstrutiva crónica, da telemetria, de seguimento dos doentes à distância, através de dispositivos médicos, cuja emissão é através de telemóveis, encontramos no Alto Minho, que é uma área imensa, não sei se a Soraya conhece, mas o Alto Minho é uma área imensa e há locais onde não há rede. Está a haver um projeto muito bem desenhado e depois havia locais onde não existia rede, logo não era possível. E esses doentes não foi possível incluí-los, ficaram mesmo de fora, para a pena nossa, não é? Mas as coisas são como são, nós esperemos que um dia essas áreas tenham rede e, portanto, que essas pessoas possam ser incluídas neste projeto que tem sido uma mais-valia para a organização. Um outro aspecto que é comum a todos e que há sempre uma resistência é a resistência à mudança que aconteceu com todos. Há sempre os velhos do Restelo que dizem que aquilo não funciona, que não vai funcionar, etc, etc. São muito úteis, porque evitam que a gente cometa erros, porque a gente vai resolvendo os problemas e quando chegar à altura aquilo está tudo resolvido e afinal depois tem que se render à evidência dos factos. É isso que eu tive. Muito bem. Dr. Franklin, muito obrigada. Passamos para o IRN. Não sei se lhe posso perguntar assim diretamente, mas vou perguntar na mesma. Filomena, há velhos do Restelo de facto em todo lado? Isso complica a situação ou serve de facto aqui para uma grande ajuda, como dizia o Dr. Franklin? Há velhos do Restelo em todo lado. Eu ainda para mais tenho no Instituto de Registro e Notariado nós temos uma carreira especial que se chamam conservadores. Ora, com um nome destes não ajuda logo muito à partida. E eu não estou a dizer mal porque eu sou conservadora de carreira, portanto, estou até a dizer, bem, há conservadores muito inovadores, mas também há conservadores muito conservadores. E, portanto, temos essa dificuldade. Na prática, uma carreira de quê? Para percebermos especificamente... São exatamente as pessoas que fazem os registros, não é? Que finalizam o ato do registro. Fazem os casamentos, os divórcios, os registros de todas as espécies, porque nós temos uma situação muito particular na Europa, que é termos os registros de todas as áreas, civil, predial, comercial, automóvel, nem sempre, são poucos os países que fazem esta acumulação. Só por si simplifica, mas devia simplificar mais. Nós devíamos poder ir a uma das nossas bases de dados, validar dados, sem ter que pedir autorização à Comissão de Proteção de Dados. É difícil ao cidadão perceber que nós, no registro comercial, não possamos ir buscar os dados dele do cartão de cidadão, duas bases de dados que temos, porque não podemos fazer interconexão de dados
sem autorização ou sem previsão legal. Portanto, é difícil ao cidadão perceber. Esse já é um ponto negativo que registramos, então. Mas falando do que correu menos bem, eu há pouco falei da renovação automática, por carta. Nós começámos por fazer esta renovação, chamámos-lhe simplificada por SMS e por mail. E achávamos nós que tínhamos descoberto a pólvora, sem fumo, uma descoberta maravilhosa, toda a gente ia querer, ia receber um SMS, ia responder que sim, ia renovar o cartão assim, era tão prático. Começámos por ter taxas de adesão relativamente baixas. Primeiro, as pessoas desconfiavam. Diziam, que número é este? Isto se calhar não é sério. Isto é sério. Isto não é para phishing. Isto é seguro. Depois, as pessoas enganavam-se. Bastava porem um espaço a mais e um espaço a menos. Por acaso, agora, quando vi as mensagens da vacinação, pensei, faltou-nos isto. Pôr um ponto é melhor do que pôr um espaço. Porque um ponto é uma coisa muito concreta em um espaço. Às vezes, a pessoa dá 2 em vez de 1 e não se apercebe. Portanto, havia pessoas que achavam que tinham renovado, tinham dito que sim, mas como a mensagem tinha um espaço a mais, como o código não estava, por exemplo, nós dizíamos responda com este código, número de identificação civil e mais sim, e as pessoas escreviam número de identificação civil, em vez de porem o seu número de identificação civil. Portanto, a compreensão não era a melhor, se calhar também não comunicámos da melhor maneira, admito, que não tínhamos feito comunicação suficiente. Depois, por outro lado, não tínhamos os contactos de toda a gente. Tínhamos moradas de toda a gente, mas não tínhamos telefones nem mails de toda a gente, porque nem toda a gente, quando preenche o cartão de cidadão, é um dado que é voluntário. Ou estavam desatualizados, não é? Ou estavam desatualizados. E, portanto, chegávamos a menos gente. Tivemos que pensar o que é que tínhamos sempre, mas foi, de facto, uma ideia que era... originariamente parecia-nos boa e que teve uma taxa de adesão muito mais reduzida do que ao que nós esperávamos, exatamente por falta de habituação. Se calhar, se fosse a seguir a esta parte da vacinação, em que as pessoas já tiveram que fazer esse treino, se calhar já estariam mais habituadas, mas houve muita desconfiança. Essa também é outra questão, é a comunicação. Alguém dizia aqui nos comentários para quando juntar uma explicação sobre a chave móvel e sobre o cartão, sobre para que é que serve aos cidadãos no momento que subscrevem o cartão. Eu acho que é uma excelente ideia e precisamos mesmo de o fazer, porque com a pandemia eu descobri que a maior parte dos meus dirigentes que trabalham no Instituto do Registro e Notariado não tinha a chave móvel não tinha chave móvel e não tinha a assinatura digital do cartão ativada. E tiveram que ir a ativar um bocadinho ad hoc para assinarem tudo o que precisavam de assinar em casa. Portanto, a comunicação também é um aspecto a investir. Casa de Ferreiro, não é? Sim. Casa de Ferreiro, espeto de pau, tranquilamente. Muito bem. Sara, precisamos aqui de um poder de síntese incrível e peço-vos desculpa por isso, mas também para respeitarmos aqui a hora de término. Sara, da Agência para a Modernização Administrativa, nem tudo corre bem, imagino, com esta ponte inteira, até porque já percebemos há pouco com o Nuno que muitas vezes as entidades recorrem para vocês com temos um problema, precisamos de uma solução. E depois as coisas correm menos bem. Não, eu acho que é bom a melhoria dos serviços e a melhoria das organizações começa sempre por identificar o problema. Portanto, é muito bom nós arranjarmos problemas para podermos melhorar. Portanto, quando chegam ao pé de nós e dizem que é um problema e queremos arranjar uma solução, já estamos no caminho de arranjar a solução. Portanto, é verdade, a agência hoje em dia tem algumas unidades muito vocacionadas para apoiar as várias entidades da administração pública na otimização dos seus serviços e das suas soluções, como digo, não só digitais, mas também oferecidas noutros canais, nomeadamente o nosso Centro de Competências Digitais. Portanto, um dos problemas, e já que estamos aqui na onda dos problemas, a dificuldade que por vezes a administração pública tem, e que já foi um pouco abordado por todos, em se simplificar e modernizar, passa muito também por uma necessidade de alinharmos competências e sistemas legados. Portanto, nós
não partimos do zero. Para não haver duplicação, no fundo. Como outros países, por exemplo, não é? A Estónia, que é um país novo e, portanto, partiu do zero quando se construiu. Nós temos um sistema que tem leis muito antigas, pessoas muito antigas, processos muito antigos, tecnologias muito antigas. Portanto, nós temos que desconstruir para construir. E é tão difícil construir como desconstruir. Portanto, é tão difícil a solução como arranjar o problema, como fez esta questão. E, portanto, aquilo que nós precisamos, as dificuldades que temos tido, às vezes até tendo já boas soluções, como este o caso que falámos aqui das plataformas de interoperabilidade, do cartão de cidadão e da chave móvel digital, são excelentes soluções. Às vezes temos dificuldades em adotá-las em todos os serviços. Porquê? Porque não estamos sincronizados no espaço e no tempo com capacidades, competências humanas, capacidades financeiras para fazer esses projetos de transição e até alinhamento estratégico. E, portanto, só aqui para dar um sinal positivo, que não gostava de acabar com os problemas, eu acho que neste momento temos um conjunto de estratégias alinhadas e transversais para a inovação e para a transição digital e para a transformação digital da administração pública. Vamos também aceder a um pacote financeiro importante no Plano de Recuperação e Resiliência. Nesse pacote financeiro estão inscritas centenas de medidas de simplificação, de modernização e transformação digital e, portanto, com um espírito colaborativo e incentivando, que é aquilo que estamos a fazer, a participação e a cocriação de serviços, olhando com muita atenção para os nossos problemas, e acho que aqui frisar 2 ou 3 vezes, ainda bem que fez a perguntar assim, percebermos bem quais são os problemas, para saber os problemas não são os nossos problemas, é os problemas do cidadão e das empresas, a quem servimos, não é? Esses é que são os problemas reais, não são aqueles que a gente às vezes pensa que existem. Portanto, perceber bem quais são os problemas que eles sentem, trabalhar com eles as soluções e depois implementá-las. Isto parece muito simples, não é assim tão simples, mas o passo já está dado. Neste momento temos algumas ferramentas, nomeadamente este espírito colaborativo que acho que se consegue sentir aqui hoje nesta reunião, e estou convencida que vamos conseguir transformar Portugal e torná-lo um país muito mais amigo para os seus cidadãos, para as empresas e, portanto, também mais competitivo. Que bonito esse empenho, obrigada, Sara. Gostava de perguntar-lhe, Marina, olhando para a reabilitação, falamos há pouco de um muito bom exemplo, o vosso site feito com voluntários e feito para se tornar cada vez mais inclusivo, e acredito que para tudo isso houve vários desafios e que nas vossas tarefas diárias também há desafios. Há coisas menos positivas com as quais já aprenderam ou que estão ainda a tentar resolver? Sim, nós, a nível interno, nós desencadeámos, portanto, vários procedimentos, portanto, fizemos várias alterações aos procedimentos internos, que depois também se refletem externamente, não é? E com isso nós também tivemos um novo sistema de gestão documental e, portanto, o novo sistema documental permitia, portanto, mexer também com esses procedimentos todos e o nosso sistema de gestão documental foi dos últimos dentro do Ministério do Trabalho a ser implementado, porque não era acessível. Portanto, nós temos aqui dentro pessoas com deficiência que trabalham connosco e tivemos um trabalho muito grande com uma das grandes empresas, posso dizer, a nível tecnológico, e que foi uma aprendizagem muito grande. Posso dizer que deixou mesmo aquele sentimento de bichinho, não é? Que passou, que realmente é preciso trabalhar para todos. E, portanto, foi um trabalho muito exaustivo e que neste momento já está aqui em implementação, portanto, e deixa sempre do outro lado uma mensagem daquilo que tem que fazer no futuro. Queria só aqui acrescentar uma coisa que foi falada pela Ângela Gonçalves, dizer que nós, a nível aqui do Ministério do Trabalho, mesmo nós aqui do Instituto Nacional para a Reabilitação, nós estamos a trabalhar na simplificação da linguagem clara, portanto, está a ser feito aqui um trabalho a nível dos vários organismos do Ministério, porque nós sentimos essa dificuldade quando lidamos com o cidadão e em tudo aquilo que passa para fora, quer seja ao nível dos sites ou das redes sociais, e, portanto, mesmo nós próprios, quando recebemos alguma coisa, temos às vezes alguma dificuldade em ler as mensagens e, portanto, estamos a começar a fazer esse caminho. Portanto, eu gostava de deixar também esta mensagem da importância de simplificar a informação para o cidadão e para todos. Acho que a Soraya nos deixou. Deve ter caído. É provável.
provável que tenha Bem. alguma ideia. Então, também estávamos mais ou menos agora ver aqui um bocadinho o nosso chat e analisar aqui as perguntas que nos foram deixando. Essencialmente temos aqui vários comentários, assim, alguns em jeito de desabafo de algumas dificuldades que os cidadãos também que nos estão a assistir vão tendo. Outros são ideias interessantes em termos mesmo assim de pergunta. Estivemos aqui à procura e pareceu-me aqui que nós poderíamos fazer aqui uma última ronda ou pronunciar-se apenas quem quisesse partilhar algo sobre esse assunto, que tem a ver um bocadinho na lógica daquilo que estava a Marina a falar, da simplificação da linguagem, que é bastante interessante e que nós, enquanto LabX, temos precisamente preparado já uma oficina de simplificação da linguagem que temos experimentado já com vários organismos e estamos a trabalhar também na simplificação de formulários. E há, de facto, aqui uma questão também que levanta esse tema dos formulários, porque muitas vezes o que é que acontece? O formulário é igual para todos os cidadãos e não é possível de adaptar à realidade. E às vezes eu tenho que estar a dar informações que eu não estou a perceber porque aquele não é o meu caso, ou tenho que ir buscar informação quando o meu pedido era mais simples. Para quando, pergunta aqui o cidadão, um formulário mais simples e feito à medida eventualmente que a pessoa fosse preenchendo, é que iam abrindo caixas de perguntas. É algo que está nas vossas timelines, não? Alguém quer partilhar um pouco sobre esse assunto? Eu não sei, posso partilhar alguma coisa sobre isto, visto que a AMA está a desenvolver, através também da colaboração do LabX e do TICAP, que são tudo equipas da AMA, estamos a desenvolver um modelo transversal, que chamamos de um modelo comum de desenho e desenvolvimento de serviços digitais. E, portanto, os formulários são parte desse modelo. O nosso paradigma até vai mais à frente disso, posso dizer a esse cidadão que nos fez essa questão. Portanto, nós até queremos é que não hajam formulários. Nós já estamos a desenvolver alguns serviços, que é aquilo que chamamos os serviços proativos e inteligentes, porque a maior parte da informação que o cidadão preenche nesses formulários, ou boa parte dela, já é detida pelo Estado noutros locais. Portanto, tudo o que seja possível de preencher automaticamente, número 1, antever necessidades. E aqui, este trabalho não é, às vezes este trabalho já só dá muito tempo. Eu lembro-me, quando trabalhei na saúde, quando nasce um bebê, automaticamente é-lhe atribuído um médico de família. Esta é uma necessidade que se antevém, não é preciso ir lá solicitar. Portanto, há um conjunto de necessidades que nós sabemos que com o tempo podemos chamar e atribuir benefícios, obrigações. A ATIA também faz isto bastante bem, as finanças, não é, Nuno? Portanto, já sabem que chegou a altura de nós contribuirmos um pouco mais para a receita do Estado. Isto é automático e quem já aderiu ao débito bancário direto nem sente. Eu aderi, eu gosto bastante do serviço e durmo mais tranquila a saber que tenho sempre as obrigações cumpridas automaticamente, não é? Não preciso de me preocupar com elas. Portanto, sim, nós estamos a trabalhar nisto, este é o paradigma. Como eu disse, não é fácil, há muita coisa a alterar, desde logo simplificar regulamentos, simplificar linguagens, construir interoperabilidade de dados entre os vários sistemas, mas o caminho é mesmo isso, está previsto, está no nosso roadmap, é trabalhoso, mas nós estamos cá para essa luta. A nossa Soraya voltou. Se me permitem, estava aqui a ver um cidadão a colocar uma questão sobre não vi nesta sessão nenhuma experiência de colaboração de interoperabilidade. Eu gostava de dizer que a Direção-Geral tem várias interoperabilidades, nomeadamente com a AT, porque temos cerca de 100.000 candidatos anualmente a bolsas de estudo e vamos buscar os rendimentos todos, os diversos rendimentos à AT, assim como com a Segurança Social. Portanto, temos essa interoperabilidade. Vamos ter também, temos interoperabilidade também com as instituições de ensino superior para comprovar, também no âmbito do processo de atribuição de bolsas de estudo, para comprovar o rendimento académico, que é uma das condições também para se ter e continuar a ter bolsa de estudo. E vamos ter agora uma interoperabilidade, estamos a concluir um projeto que é o CIMGES, foi um grande projeto,
também apoiado pelo SAMA, que vamos ter interoperabilidade com a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Quando registramos um curso, portanto, o curso previamente é acreditado e depois deve ser registado e, portanto, a informação vai-nos vir também diretamente da agência. E também esse sistema vai nos permitir depois ter uma interoperabilidade com a Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, que é um organismo do Ministério, mas que faz as estatísticas e, portanto, que estava constantemente a pedir-nos dados, constantemente, obviamente, eles precisam de dados para fazer estatística e, portanto, esse sistema também vai permitir a interoperabilidade a todo o tempo com a Direção-Geral. Portanto, temos várias, posso dizer que temos várias experiências e deve-me estar a faltar mais algumas. Obrigada. Soraya, nós aproveitámos a tua queda para introduzir aqui algumas das questões e dos temas que... Muito obrigada, era mesmo isso, era mesmo essa a ideia. O meu iPhone simplificou a vida dele e com o calor que está, simplesmente desligou-se. Não sei se já vos aconteceu, mas por visto é uma coisa normal. E então está muito calor e ele achou que era demais, já não aguentava mais e simplificou a vida dele. Bom, desculpem. Eu penso que há pouco, não sei, Marta, há ainda mais questões que não tenham sido respondidas. Assim, há muitos comentários e acho que vai valer a pena nós, quando depois de terminar, darmos uma vista de olhos. Há aqui comentários, até alguns contributos. Obrigada. E, portanto, há muitos comentários a ver. Perguntas, julgo que realmente já falámos aqui, porque fomos falando muito sobre a questão da simplificação da linguagem, não me queria estar a repetir. Eu julgo que haveria tempo, eventualmente, para comentários finais da parte dos nossos convidados. Certo, há pouco, quando falava das coisas menos positivas, falamos com todos e estávamos a ouvir a Marina quando eu fugi. Não ouvi o Nuno, não sei se foi feita se lhe foi dada essa oportunidade, entretanto. Não, passámos para as perguntas. Não, mas naturalmente... Nas finanças nem tudo corre bem, nós sabemos, podíamos contar. Só não erra quem não faz e sobretudo quando nós estamos perante processos com o grau de automatismo como temos na autoridade tributária e aduaneira, é normal que nem sempre tudo corra bem. O importante é qual é depois a atitude de cada uma das instituições perante o erro e precisamos cada vez mais de saber reconhecer no erro um instrumento de melhoria. E no dia em que qualquer um de nós tiver a veleidade de pensar que a sua instituição não comete erros, aí sim estará verdadeiramente num mau caminho. Não resisto a partilhar convosco um episódio algo caricato. Aqui há meia dúzia de anos, a AT identificou que tinha cometido um erro e enviou uma carta a um conjunto de contribuintes a dizer, bom, lamentamos, mas cometemos este erro e descrevendo o erro. 2 dias depois, tínhamos um volume significativo de chamadas de contribuintes que tinham recebido aquela carta e dizer, mas a carta é verdadeira. A administração começa logo por reconhecer que cometeu um erro. Isto não parece aquilo a que nós estamos à espera da administração. O que quer dizer que também às vezes a percepção que os cidadãos têm em relação à administração já não é 100% coincidente com a administração moderna que nós temos nos dias de hoje. É um ditado popular, não é? Que quando a esmola é muita, lá está. Portanto, as pessoas ficam na dúvida, não é? Se isso acontece, mas acima de tudo também acredito, e vocês dirão naturalmente muito melhor do que eu, que agora a parte da Covid teve, e da pandemia em si, e da duração desta pandemia, teve muito poucas vantagens, mas uma delas há de ter sido também a literacia digital. De repente, com a obrigação de passarmos todos mais ao digital, e isto é uma prova disso, as pessoas acabaram por ter que se também modernizar e simplificar e até, soubemos há pouco, os elementos do IRN passaram a ter a chave móvel digital, não foi, Filomena? Uma frase final diria a todos, porque estamos mesmo em cima. Pode ser, Marta? Autorizas-nos? Claro que sim. Uma frase final, uma frase, e é mesmo só uma frase, peço-vos desculpa, quase de incentivo ou de resumo daquilo que pensam que é importante partilhar sobre a modernização. Ângela? Assim, de repente?
É difícil. Olha, sim, estava a ver aqui os comentários. De facto, eu gostava que houvesse uma reflexão sobre já a ilegalidade, obviamente, porque não está previsto na Constituição, mas de facto as consequências que poderia haver para o cidadão existir um número único. Era uma reflexão, uma pista que eu deixava a quem singelamente, obviamente, apela a isso. Muito bem. Franklin, Dr. Franklin. Muito bem. O que eu poderia dizer foi, em parte, já dito. De qualquer forma, me parece bem importante que este admirável mundo novo que aí vem, em que nós estamos a participar, porque o futuro constrói-se, o futuro não aparece de qualquer maneira, e temos uma elevada responsabilidade em criar um mundo digital, simplificado, uma sociedade moderna, atualizada, etc. Fica-me aqui a nota de que as instituições precisam de uma interoperabilidade e que isto é determinante para potenciarmos todos estes processos que estamos a fazer. Permita-me apenas, Soraya, que dê um reconhecimento à AMA pelo excelente trabalho que está a fazer. Muitos dos nossos projetos foram validados pela AMA e, portanto, teria de deixar esta nota pública de reconhecimento pelo trabalho excelente que estão a fazer, porque o trabalho excelente também deve ser reconhecido. E é tudo. Mena. Estou aqui a tentar ligar o meu som. Não, agora é que desligou. Agora, Filomena, liga outra vez. Agora é que desligou sem querer. Agora está. Ele leva um bocadinho de tempo e eu clico vezes a mais. Eu, como palavra, como mensagem final, eu acho que temos que trabalhar cada vez mais a administração em conjunto. Isto parece um lugar comum e estamos todos a trabalhar para trabalharmos em conjunto, mas às vezes é a própria lei que nos dificulta a vida. Eu respeito muito os dados pessoais, mas a proteção de dados também não veio ajudar em muitos momentos e parece-me que era importante que os dados que são fornecidos a uma entidade pública para os seus fins pudessem ser transmitidos a outra entidade pública para fins públicos, portanto, com a responsabilidade que o Estado tem, sem termos necessidade de autorizações legislativas ou de autorizações de comissões, porque, de facto, eu, como cidadã, gostaria de não ter que dar os meus dados várias vezes. Muito bem. Vamos por ordem. Sara, já falamos tanto da vossa agência, uma nota final. Bem, muito obrigado ao Dr. Franklin pelo agradecimento à AMA, que é bem entregue aos colegas, não é? Eu represento aqui uma equipa muito grande, pessoas que realmente trabalham muito, mas acho que nós somos apenas mais um elo nesta máquina do Estado e todos nós temos que melhorar. Último comentário. É um comentário de incentivo. É, em primeiro lugar, agradecer a participação de todos os colegas que estão aqui e também de todos os que estão a ouvir. Agradecer muito aos comentários do Luís Vidigal, Ricardo Fernandes, Daniel Azenberg, portanto, todos estes comentários que nós recebemos aqui, alguns num tom bastante desafiante. É mesmo disto que nós precisamos. Portanto, aquilo que nós queremos fazer é melhorar os serviços públicos que são de todos e, portanto, todos nós temos que colaborar, não só a administração pública, mas sobretudo com cidadãos e com empresas que nos ajudem a encontrar os problemas, que nos ajudem a encontrar as soluções, que nos digam quando estamos menos bem, que também reconheçam quando estamos melhor, que também às vezes é bom saber, também é um bom sinal para repetir os sucessos e não os insucessos. E a mensagem é esta: cada um tem o seu papel, estamos a andar, estamos a correr, não é? Estamos num momento de grande disrupção social, económica, digital, verde, não é? E, portanto, acredito que estamos a transformar o Estado e precisamos de todos. Muito obrigada a todos. Mariana. Dizer, não faz mal. Dizer que inovar, sim, com acessibilidade, para que todos tenham acesso à educação, ao trabalho, aos serviços e que ninguém seja deixado para trás. Esta é a minha mensagem. E agradecer também à AMA todo este trabalho. E dizer também para todos que há muito trabalho colaborativo entre todos os organismos. Eu tinha aqui muitos exemplos com os vários organismos que estão aqui referenciados, mas isso há de ficar para o outro workshop, para o outro webinar. Obrigada. Obrigada, Nuno.
Aproveitaria apenas para aguçar a curiosidade e desafiar todos a continuarem atentos àquilo que o Simplex ainda nos venha a reservar no futuro, porque o futuro ainda está cheio de possibilidades. Em relação a quem nos tem acompanhado ao longo desta conversa no chat, dizer também que a AT tem estado e continuará no âmbito da Open Government Partnership bastante empenhada também em continuar a debater estes temas todos de forma mais direta com as várias organizações da sociedade civil. Muito obrigada. Marta, dás-me 1 minuto e meio? 1 minuto e meio é quando nós contamos uma notícia, dão-nos 1 minuto e meio, seja para o que for, uma coisa muito importante ou uma coisa pouco importante, é 1 minuto e meio. Portanto, num minuto e meio, gostava de rever o que vimos na última hora e meia. Começamos com a Secretária de Estado a falar-nos da simplificação e a dizer que a simplificação é muito provisória e que tudo muda constantemente. É uma visão, de facto, olhando para 2020, ela dizia que não estavam programadas, mas foram feitas 120 medidas para a administração pública que fez acontecer. Foram vocês que fizeram acontecer, disse a Secretária de Estado. Doris Karen disse-nos que partilhou connosco 3 lições de vários locais do mundo. Recordo, a colaboração leva à inovação, integrar dados o mais possível e o mais rapidamente possível, e ainda, só porque é digital, não significa que é simples. Para ficarmos a pensar. Ângela dizia-nos que, foi quase uma notícia, já ninguém precisa de ir à Direção-Geral do Ensino Superior. Para mim foi uma notícia porque eu tenho boas recordações, mas também de muitas horas ali, em vários momentos de acesso ao ensino superior. Ela disse, garantiu, já ninguém precisa. É tudo digital, não quer dizer que estejam todos simplificados, mas estão desmaterializados. E é um primeiro passo. O Dr. Franklin dizia que tudo o que não acrescenta valor é desperdício. E falou-nos no quiosque eletrónico, na teleconsulta, na telemetria. A Filomena falou-nos de uma renovação relativamente simples, as palavras são dela, e que dizia que os portugueses gostam de esgotar prazos. Ora, isso depende de todos nós mudar ou permanecer esta ideia. A Sara confessou que não é fácil redesenhar uma forma de estar e atacar os problemas do cidadão com parceria entre todas as entidades. A Marina falou-nos de inovação e simplificação, mas sem esquecer as pessoas com deficiência, e não só, e falou-nos do selo de ouro do site do IRN, um exemplo que eles fizeram com as pessoas com deficiência, muitas delas com trabalho voluntário, e o Nuno, da Autoridade Tributária, falou-nos nas medidas que dependem da articulação com outras entidades. Gostava de vos dizer que, pela conversa que aqui tivemos, a percepção que tive é, de facto, uma colaboração, são sorrisos atrás da burocracia que está inerente à administração pública e desta colaboração entre entidades que aqui se nota nos vossos rostos. Queria agradecer, como é óbvio, o convite à Elsa Bela, à Marta Cotrim, e um agradecimento especial também aos intérpretes de língua gestual, o Luís e a Sofia. Obrigada pelo vosso trabalho permanente. Este é um webinar organizado pela AMA, a Agência de Modernização Administrativa, mas poderia ser AMA do verbo amar, porque parece que há aqui algum amor mesmo pela administração pública. Obrigada. Muito obrigada, Soraya, pelas suas palavras. Foi realmente um encerramento brilhante. O desafio era enorme. Muito obrigada por ter aceito e por ter agarrado e tornado esta conversa tão fluida, tão interessante. Foi mesmo muito bom. Eu não vou roubar mais tempo. Obrigada. Queria agradecer, de facto, a presença de todos os oradores e deixar aqui só apenas alguns recadinhos. Portanto, o mês da inovação ainda não acabou. Ainda vamos ter mais sessões. Na próxima semana, no dia 21, é quarta-feira, vamos ter uma sessão, vai ser em inglês, porque vamos contar com participantes de vários pontos do mundo que nos vêm partilhar um bocadinho connosco como é que também se faz a inovação lá fora, para também não ficarmos sempre com a ideia que lá fora é que se faz muito melhor, mas podemos também aprender, obviamente, com as experiências que vamos ouvir. Nós não ficamos atrás, certamente vamos chegar a essa conclusão, mas para tirar as dúvidas, acompanhem-nos, inscrevam-se, vamos partilhar aqui no chat o link para essa inscrição. Queríamos também contar com a vossa colaboração na nossa mailing list. Nós não somos muito chatos aqui no LabX, não ficamos a enviar muita informação. Quando enviamos é mesmo uma informação importante e especial, portanto inscreva-se na nossa mailing list. O vídeo desta sessão vai ficar disponível no YouTube, quer da Inovação AP, quer do LabX, para poderem ver e rever
o que foi esta nossa conversa. Muito obrigada a todos, foi mesmo uma tarde muito bem passada. Votos de bom fim de semana. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigada a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigado.